brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Benção! Vamos para o estudo de hoje? Eu falei demais. Abra lá sua Bíblia para o livro de Atos. Vamos dar continuidade ao livro de Atos, que é incrível. E hoje vamos ler Atos capítulo 3, gente. Capítulo 3. Olha lá. O tema de hoje é nada limita o agir de Deus. Nada limita o agir de Deus. Coloque isso para você. Nada limita o agir de Deus, tá? Isso é importante, isso é muito importante. Deus age através da vontade dele, certo? No tempo dele. E quando Deus age, Deus não está limitado às leis da física. Jesus andou sobre o mar. Deus não está limitado ao poder político da época. Deus está acima dos políticos. Deus não está limitado à questão financeira do momento. Deus multiplica pão e peixe. Gente, Deus não se limita no agir dele. E eu queria que você abrisse o livro de Atos, capítulo 3. Vamos dar um geral. Atos 2, nós vimos que os apóstolos e os discípulos, depois que Cristo vai, se unem, vivem em comunhão, no partir do pão, aprendendo cada vez mais sobre a doutrina dos apóstolos, orando todos os dias e tendo comunhão uns com os outros. Essa era a igreja primitiva. E aí no capítulo 3 diz assim, é um texto que é longo, mas eu vou te explicar o porquê. Por favor, acompanhe comigo. Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia,
Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada de Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olha que interessante, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. E vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por meio do nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que lhe tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha que coisa maravilhosa, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Olha que coisa linda, capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, presta atenção, anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram,
chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 até aí. O texto é longo, mas é necessário. Gente, que maravilha! O texto começa dizendo que Pedro e João foram orar lá no templo. Isso é muito importante. Importante é o seguinte, oração faz parte da vida de um cristão, gente. Esses caras andaram com Cristo, esses homens foram escolhidos por Deus, fizeram milagres, mas eles viam a necessidade de orar. Então, não importa o quanto você se ache firme ou o quanto você acha maduro espiritualmente, é necessário orar, é necessário termos contato com Deus. E esses homens estavam fazendo isso. E Pedro e João sobem ao templo para orar 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Quando eles entram pela porta, essa porta que eles estavam entrando do templo, era a porta chamada de Formosa. Diz a tradição que ela era chamada de Formosa porque era uma porta que era toda de cobre puro. Cobre puro. Diz que era uma porta que reluzia assim durante a tarde, era coisa linda. Era a porta mais bonita do templo. O templo tinha várias outras portas. E olha que incrível, olha que interessante. Esta porta linda, esta porta maravilhosa, separava a parte interna do templo, onde, segundo eles, ficava Deus, e a parte de fora, onde ficavam o povo. E quem estava ali junto à porta? Quem que estava ali junto à porta que não podia entrar? Era aquele homem. Um homem mendigo que estava procurando esmola e aleijado desde a sua nascença. Aquele homem era impossibilitado de entrar no templo. Sendo assim, ele estava impossibilitado de encontrar-se com Deus, porque segundo a tradição judaica, era lá dentro do templo que Deus morava. Deus morava dentro da igreja, dentro do templo. E aquele homem, pelo fato de ser mendigo e ser aleijado, ele não podia ter contato com Deus. Ele não podia entrar no templo. Então restava a ele apenas o quê? Ficar na porta do templo pedindo esmola. Quando Pedro e João se encontram com ele, aquele homem pede esmola. Pede esmola. E sabe que engraçado, gente? Aqui é uma baita lição. E é uma lição para mim, como pastor. E para todos que são líderes. Para todos os pastores que estão me ouvindo. Ou se você um dia pretende ser um pastor ou um líder, tome isso no teu coração. Essa primeira lição ela é incrível, porque a Bíblia sempre vai trabalhar para nós termos cuidado com o dinheiro, tá bom? O dinheiro não é pecado, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Se nós amarmos muito o dinheiro, é o que vemos hoje no Brasil, por exemplo, a corrupção está aproveitando a situação que vivemos para roubar. Esses homens políticos, empresários, ladrões, corruptos, miseráveis, estão se aproveitando da situação para roubar. Porque eles amam mais o dinheiro do que o próximo. Muitas pessoas estão morrendo por falta de estrutura nos hospitais por causa do dinheiro que está sendo roubado. Isso é o amor ao dinheiro. Mas ser rico não é um problema. Não é um problema. Mas qual é a lição aqui? Se vocês observarem no capítulo 2, versículo 40 em diante, quando nós lemos, diz que os apóstolos se reuniam, o povo vendia tudo. Lembra que o povo vendia todas as coisas? E eles vendiam tudo, terreno, casa, cavalo, camelo. E o dinheiro que eles tinham, eles davam para os apóstolos. Eles davam para os apóstolos, para que os apóstolos fizessem o quê? Distribuísse para quem precisava. Ó, vai vendo se você capta legal isso daqui. Certo? Imagina quanto de dinheiro que os apóstolos não estavam administrando. O cara vendia um terreno, vendia um sítio, vendia um camelo, vendia alguma coisa e levava para os apóstolos. Ó, Pedro, tá aqui, ó, João, tá aqui. Todo mundo começou a levar o dinheiro para os apóstolos. Mas, gente, se Pedro e João estão indo para a igreja, presta atenção, e o mendigo pede a eles dinheiro, e eles não têm dinheiro, que eles falam, não tenho ouro e nem prata. Sabe o que significa? Significa que Pedro e João entenderam a mensagem de Jesus.
Eles estavam administrando muita grana, gente. Muita grana. Mas nenhuma daquela grana que o povo deu estava com eles, porque aquele dinheiro não pertencia a eles, pertencia ao povo. Percebe? Pedro e João estavam cuidando, os outros apóstolos estavam cuidando de todo o dinheiro que o povo estava dando a eles. E se eles fossem pessoas sem escrúpulos, eles estavam com dinheiro no bolso. E talvez se eles fossem homens que se deixassem corromper por tanto dinheiro, eles poderiam ter dado àquele mendigo um dinheiro. Eles poderiam ter dado àquele mendigo uma oferta ou uma esmola, mas eles não tinham. Significando que aqueles homens eram tementes a Deus, entendiam que o dinheiro que eles administravam não cabia a eles. O ministério envolve isso. Entendermos que aquilo que Deus coloca em nossas mãos para administrar não pertence a nós. É Deus que dirige a forma como será administrada. E o que é mais lindo, aqueles homens, Pedro e João, batem a mão no bolso. Não tenho ouro e nem prata. Mas antes disso, eles fizeram uma coisa interessante. Eles pegaram para o mendigo e falaram assim: olhe para nós. Olhe para nós. E a Bíblia diz que aquele homem olhou fixamente para Pedro e João. Talvez aquele homem esperasse assim: rapaz, esses caras vão me dar uma grana boa hoje. Aí quando ele olha, Pedro e João diz assim: não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Levanta e anda. E neste momento, eles deram a mão para o mendigo e o ajudaram a se levantar. O ajudaram a se levantar. Gente, Deus não precisa de dinheiro para a obra dele. Mas nós temos que ter cuidado, porque o dinheiro que vem para a obra é dele. Então, se você é um líder espiritual, se você pretende ser um líder, pretende ser um pastor algum dia, por favor, entenda que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não transforme teu ministério num lugar de opressão, aonde você vai usar as ovelhas para tirar delas aquilo que elas têm. Infelizmente hoje, no Brasil, vou falar pelo Brasil, muitos líderes tiram das suas ovelhas aquilo que elas nem têm, com a desculpa de que aquilo é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Não é. Mas outra coisa muito interessante, naquela igreja, no Templo de Salomão, na porta da igreja formosa, a porta mais bonita, a porta mais ostensiva, não sei se é ostensiva ou que a porta ostensiva não, ostensiva é que a porta mais linda, mais maravilhosa que tinha no templo. Do lado de fora tinha um mendigo aleijado. Aquela porta linda, aquela porta maravilhosa impedia aquele mendigo, aquele aleijado, de chegar na presença de Deus que estava dentro do templo. Mas aquela porta não impediu da presença de Deus ter chegado até aquele mendigo, porque Deus age do jeito que Ele quer. Incrível, né? Incrível que Pedro e João estavam indo para a igreja para orar dentro da igreja, mas Deus age antes deles entrarem na igreja. Estão pegando? Vocês estão vendo que Deus age do jeito que Ele quer, na maneira que Ele quer, da forma que Ele quer? Talvez Pedro e João estavam indo para aquele culto, para celebrar a Deus, porque fazia parte da cultura deles, né? Vamos no templo para orar. Mas antes de entrar no templo, Deus age. Deus age fora do templo. Eles não entraram ao templo. Não entraram, porque o véu já havia se rasgado antes. Deus não habitava dentro do templo. Deus habita fora do templo. E este é um grande problema nosso. Às vezes nossas igrejas podem ser uma igreja como essa do Templo de Salomão.
com portas lindas e maravilhosas, templos magníficos, que servem apenas para separar o povo de Deus. Não sou contra igrejas bonitas ou ricas de forma alguma, de forma alguma. Há muitas igrejas que são simples, igrejas que são com pouco poder aquisitivo, que são arrogantes. Sim, e existem muitas igrejas ricas financeiramente, mas que são movidas pela vontade de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes a beleza de um templo, ou a arrogância de um templo, pode afastar as pessoas. Talvez, assim como a porta da igreja Formosa, que era uma porta bonita, a porta do templo chamada Formosa, que era tão linda e maravilhosa, impedia as pessoas de chegarem-se a Deus. Talvez dentro das nossas igrejas, o que impeça as pessoas de chegarem a Deus pode não ser uma porta de bronze, mas pode ser a arrogância. Às vezes nós podemos nos mostrar tão santos, tão arrogantes, que afastam as pessoas de quererem estar junto de nós nas igrejas. Às vezes a porta que impede as pessoas de estarem junto de nós na igreja, que afasta as pessoas da igreja, pode ser a avareza. Pode ser a avareza. Às vezes a igreja ama tanto dinheiro que as pessoas falam, eu não vou nessa igreja mais nunca, os caras arrancam o couro da gente. Às vezes a porta que separa as pessoas de fora daqueles que estão dentro da igreja pode ser a vaidade. Um povo vaidoso. E quando eu falo vaidade, eu não estou falando vaidade de se cuidar, de beleza, não, a vaidade vai muito além. Pode ser a vaidade, por exemplo, de uma igreja como Batista, de se achar os bons o suficientes. Ah, nós somos detentores da verdade. Nós batistas pregamos a verdade, os outros não prestam. Isto é vaidade. E isso afasta as pessoas. Ou talvez essa porta que separa as pessoas de fora da igreja para as que estão dentro, pode ser uma falsa humildade também. Enfim, gente, é o momento de nós fazermos uma releitura de como está a nossa comunidade. E aqui eu quero colocar a comunidade como igreja, como a IBVM, certo? Nós da IBVM, ou você da tua igreja, independente de qual seja, faça uma releitura. Será que a nossa igreja é uma igreja ao qual as pessoas têm livre acesso? Ou será que dentro da nossa igreja nós temos uma porta chamada Formosa que impede essas pessoas de entrarem? Não sabemos. Pode ter. E às vezes a gente acha que estamos fazendo tudo certo, mas não. E aí sabe que coisa maravilhosa? Olha que incrível. Deus age fora da igreja. Deus age fora do templo. Pedro e João nem sequer entraram no templo. E Deus cura aquele mendigo fora do templo. Deus age do jeito que Ele quer. E enquanto Deus está agindo fora do templo, as coisas, o ritual está acontecendo lá dentro. Os sacrifícios estão acontecendo, os sacerdotes estão lá, mas a igreja estava morta. Aquela religiosidade havia matado o templo de Salomão. Mas Deus não está morto. Glória a Deus por isso. Deus não está morto. Deus age. E mesmo Deus não agindo dentro do templo, Deus está agindo na porta do templo, fora do templo. E aí, gente, quando Pedro e João ajudam o mendigo a se levantar, quando Pedro e João pegam na mão do mendigo e falam, levanta e anda, eles estão mostrando o poder de Deus sobre aquele homem. Olha que coisa maravilhosa, porque no versículo 8 vai dizer assim, ó, e de um salto ele pôs-se em pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Gente, aquele homem que antes não podia sequer entrar, porque era um mendigo e aleijado, agora ele entra no pátio. Ele entra no pátio.
Aquele que antes era isolado, agora ele entra. Agora ele pode ir sozinho para dentro do pátio, louvando e adorando a Deus. Versículo 9. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Agora aquele homem que era alguém que ninguém dava valor, aquele homem que era um mendigo, um aleijado, que não podia entrar no templo, agora ele entra no pátio. E agora ele é a referência. Aquele que toda a galera subia, entrava no templo e ninguém dava valor a ele. Aquele que as pessoas passavam, ele pedia uma esmola, alguns talvez dessem, alguns talvez nem conversavam, nem davam atenção a ele. Agora, aquele desconhecido se torna a referência dentro do templo. Porque a glória de Deus faz isso. O poder de Deus faz isso. O poder de Deus faz pessoas que para o mundo não são ninguém. Pessoas que um dia, talvez alguém tenha falado que não ia dar em nada, que não ia ser nada, que a sua vida não vale nada. Deus faz esse tipo de pessoas se tornarem referências, se tornarem pessoas que produzem e reproduzem a glória de Deus em suas vidas. Aquele mendigo é prova disso. Aquele mendigo é prova de uma pessoa que ninguém dava nada e agora ele dentro do templo, ele se transforma na maior manifestação do poder e da glória e da majestade de Deus. Que coisa maravilhosa! E nós vemos tanto disso hoje em dia, não é verdade? Pessoas que antes não tinham esperança ou perspectiva de vida, e talvez você seja uma dessas, talvez você se sinta assim. Mas vou te falar uma coisa, se você permitir que Deus age em tua vida, você se tornará essa pessoa. Essa pessoa que às vezes as pessoas passam e talvez até fogem da tua presença, como aconteceu com aquele mendigo. Mas quando Deus entrou na vida dele, Deus mudou a vida desse homem. E aquele homem que antes sequer podia entrar no templo, agora ele entra no templo e se transforma num referencial para a glória de Deus. E aí vem a segunda parte que é incrível. Porque a gente pode parar e pensar assim, nossa, fantástico, o culto acabou, né? Gente, imagina no culto, de repente você entra alguém ou na rua, não vamos pegar em culto, porque imagina no culto, na rua, você está no mercado, você está numa rodoviária, tem um aleijado de nascença, você olha, essa pessoa fica em pé, é fantástico, meu irmão, é maravilhoso. Aí a gente pode pegar e falar assim, Deus, obrigado, a tua obra foi feita, está acabado, ganhei meu dia, um aleijado se levantou, um aleijado foi curado. Mas deixa eu te falar uma coisa, este não é o foco do cristianismo. Não é o foco. Tanto não é o foco, que no versículo 11 em diante, você vai ver que Pedro, ele reconhece que a glória não é dele. Pedro, ele fala assim, por que vocês estão olhando para a gente como se nós tivéssemos curado? Não, o poder não está em nós. O poder não é nosso. O poder é de Deus. É lindo, gente, porque Pedro e João não tomam para si a glória. Entende? Eles entendem que eles são apenas instrumentos na mão de Deus. Outra coisa importante. A maneira como Deus age em nós é da maneira que Ele quer. Certo? Da maneirinha que Ele quer. Então, quando através das nossas vidas Deus faz algo, não é porque nós somos alguma coisa. Não, é porque Deus nos usa e isso já é para ser maravilhoso. O problema é quando as pessoas querem roubar a glória de Deus. Quando as pessoas falam que é por mim, sou eu que faço. Cuidado, toma cuidado. Tudo que Deus faz através de nós e por nós é para a glória dele. E Pedro, ele fala isso para o povo. Por que vocês estão olhando para nós como se o poder fosse nosso? Não era uma ótima oportunidade de Pedro e João falar assim, gente, agora é hora, João, vamos fazer nossa igreja crescer.
agora eu oro. Não, não, não. O poder não é nosso. Não fomos nós. Foi Deus através de nós. E aí que fica mais lindo. Porque, gente, presta atenção, depois leia de novo, do versículo 11 em diante, que Pedro, ele vai agora para a cerejinha do bolo. A cereja do bolo não é a cura do aleijado. Não é a cura do aleijado. A cereja do bolo vem agora. Porque Pedro olha para aqueles judeus que estavam ali, perplexos e maravilhados, e aí você fala, cara, agora Pedrão vai aproveitar. Pedro vai falar assim, cara, vocês são demais. Gente, Jesus ama vocês. Gente, vem, entrega a tua vida a Cristo, porque sua vida vai melhorar, tua vida vai isso. Agora é o momento. Não, não. Leia depois com mais atenção, você vai ver que Pedro vai dizer assim, sabe quem que fez isso aqui? Foi o Jesus. Sabe que Jesus que foi? Foi o Jesus que vocês mataram. Foi o Jesus que vocês trocaram por um ladrão. Foi o Jesus que vocês permitiram sofrer. Vocês mataram, vocês são assassinos do Cristo que salvou esse homem. O povo fica assim. E aí, Pedro vai naquilo que é o foco do cristianismo. Quando ele diz assim, importa que vocês se arrependam. Se arrependam. E se convertam. Aqui é a cereja do bolo, gente. A cereja do bolo não é a cura. O culto não acabou quando o mendigo ficou em pé. Não. O culto acabou quando aquelas 5.000 almas se converteram a Cristo. Porque deixa eu te falar uma coisa, de nada adiantava aquele homem ser curado, ter ficado em pé, ter mudado de vida, se aquilo não fosse transformado em salvação de almas. Entende? O foco de toda a pregação é arrependam-se, convertam-se, salvem. Entenda que você é um pecador. Entenda que você não é bom o suficiente. Entenda que você precisa de Cristo. Converta-se dos seus maus caminhos. Entregue a tua vida a Deus. É isso que Pedro faz. Pedro não vai com uma pregação, uma mão com açúcar para os judeus. Pedro aproveita a oportunidade e diz, vocês mataram a Cristo. Vocês são assassinos. Mas se arrependam porque pode haver salvação para vocês. E lá no capítulo 4, versículo 4, fala que quase 5.000 pessoas se converteram naquele dia. Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Lembra que horas que Pedro e João subiram no templo? 3 horas da tarde aproximadamente. Tá? Lá no início do capítulo 3. Depois que o homem é curado, depois que ele conversa com todo mundo, depois que Pedro evangeliza, e Pedro e João são presos, lá no capítulo 4 vai dizer que eles são presos porque já estava anoitecendo. Lá para umas 6 horas da tarde, mais ou menos. 6 e pouco. Ou seja, Pedro e João, entre a cura do rapaz, entre a pregação, entre tudo isso, foi cerca de 3 horas, gente. Que culto longo, né? Quase 3 horas. 3 horas onde houve cura, mas não apenas cura física, mas 3 horas onde houve cura espiritual. A salvação. Sabe, meus irmãos, Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer. E muitas das vezes podemos correr o risco da nossa igreja ser como um templo de Salomão daqui. Aonde dentro cultuamos Deus, mas Deus age fora. Sabia que Deus talvez possa não sentir prazer dos nossos cultos? Deus não é obrigado a aceitar os nossos cultos. Só ir para o Antigo Testamento, você vai ver em Malaquias. Malaquias, no seu capítulo 1 e 2, Deus está tão revoltado com o povo que Deus fala,
Olha, gente, fecha a porta do templo de vocês, que eu não aguento mais. Eu prefiro que vocês não me adorem, que eu não aguento as suas festas, eu não aguento nada disso. Deus não agia dentro dos templos, Deus já estava agindo fora. E neste tempo de pandemia, é algo tão maravilhoso, porque mesmo as igrejas não podendo se reunir, a gente vê Deus agindo. Mesmo nós não podendo nos reunir fisicamente em nossos templos, Deus não está limitado ao templo. Deus está agindo, Deus está falando com pessoas em suas casas, Deus está falando com pessoas nos hospitais, Deus está falando com pessoas a todo canto. E sabe o desafio que eu quero deixar para você que é filho de Deus? Faça parte disso, gente. Faça parte disso. Deixa Deus te usar. Pedro e João não tinham nem ouro nem prata, mas eles tinham o poder de Deus. Nós hoje não temos a liberdade de andar como tínhamos antes, mas temos poder de Deus. Hoje nós temos ferramentas como as redes sociais. Sabe aonde começou a grande ação do Espírito Santo nisso tudo? Foi quando Pedro e João fizeram algo muito especial por aquele homem, mendigo e aleijado. Eles deram atenção a ele. Quando eles passaram por aquele mendigo, eles deram atenção. Eles não viram um mendigo, eles viram um ser humano ali. Eles tiveram empatia por aquele homem. Eles deram tempo àquele homem. Eles estavam indo para o templo. Eles pararam o caminho para ir para o templo. E agiram. Outra lição para nós. De nada vale irmos para os templos, de nada vale irmos para os nossos cultos, mas não amarmos as pessoas. De nada vale irmos, sermos participantes dos cultos, irmos religiosamente todos os dias às igrejas, mas não termos empatia por aqueles que estão à margem da nossa sociedade. De nada adianta irmos aos cultos de orações ou de estudo ou de adoração, mas não olharmos para o lado e ver daquelas pessoas que precisam de atenção. Pedro e João deram atenção àquele homem. Quantas pessoas hoje não precisam de atenção e nós não damos? Quantas pessoas hoje estão gritando nas redes sociais que precisam de ajuda? E nós não somos atentos a isso. Hoje não podemos estar nos templos fisicamente, mas podemos estar entrando na casa das pessoas através das redes sociais. Se por um acaso você sentir no coração de vir alguém na tua mente, por que não mandar um WhatsApp? Fala, cara, não sei porquê, mas eu senti de orar por você. Deus te abençoe. Dá atenção. Somos carentes disso. Pedro e João tiveram empatia por aquele mendigo. E eu vou te falar, aquele mendigo estava na porta do templo. E quantas pessoas passaram por ele e não deram atenção a ele? Quantas pessoas estão nas portas das nossas igrejas precisando de atenção e nós não damos? Por quê? Porque estamos apressados para ir para o culto. Eu tenho que cultuar a Deus, mas eu não tenho tempo de olhar para quem está do meu lado precisando de ajuda. E sabe que coisa mais maravilhosa? O culto continuou e fora do templo. Eles foram para o pátio, eles estavam no pátio, eles não chegaram a entrar no templo. Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, gente. Dê atenção às pessoas. Aquele homem, aquele mendigo, aquele aleijado, que ninguém dava nada, ele se tornou uma referência do poder de Deus naquela cidade, naquela região. Talvez você seja ou se sinta como esse mendigo, esquecido. Deixa Deus tocar a tua vida, deixa Deus te usar. E talvez você se torne uma referência do que Deus tem feito na vida das pessoas. Mas também, muitos de nós podemos correr o risco de sermos como tantas pessoas que passam pelo próximo
e não cuida, não se preocupa com o outro. Gente, se preocupe com a pessoa. Dê um pouco de atenção. Mas pastor, e se o fulano tal estiver precisando de dinheiro? Eu não tenho. Pedro e João não tinham dinheiro também, mas eles tinham o poder de Deus. Você não precisa ter dinheiro, nem ouro nem prata para ajudar as pessoas. Você precisa ter poder de Deus. Se alguém pedir algo a você que você não tem problema. Você serve o Deus do ouro e da prata. Ore a Deus e Deus vai agir. Posso te falar uma coisa, gente? Nós vemos isso constantemente. Deus nos dá o privilégio de fazermos parte disso tudo. É incrível como às vezes dentro do nosso ministério na Vila Muniz, às vezes pessoas pedem coisas e a gente não tem. Eu não tenho dinheiro algum. Pastor, preciso disso. O que eu faço? Eu só posto no grupo da igreja e nos outros grupos. Gente, alguém tem isso, alguém tem aquilo? E Deus age. O que eu fiz? Nada, só pedi. Só orei. Não precisa ser rico para Deus usar. Se disponha. Preocupe-se com as pessoas. Orem por elas. Não fuja por medo de não ter o que fazer. Não tem. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Vou orar por tua vida e Deus vai agir. E deixa. Aí é com Deus. Entende? Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele não agiu dentro do templo, mas Ele agiu fora do templo. Outra lição. O foco da igreja, como nós tínhamos falado, não deve ser apenas os milagres, mas o arrependimento e a conversão. Não se esqueça disso, gente. De nada adianta milagres se o maior milagre não acontecer, que é o arrependimento, mudança de vida. Porque muitas vezes Jesus curou pessoas e elas não foram salvas. Muitas vezes. Inclusive, lembra dos 10 leprosos? Jesus curou os 10. Um veio agradecer e Jesus falou, a tua fé te salvou. Ou seja, dos 10, um foi curado. 9 dos 10, um foi curado e foi salvo. 9 foram apenas curados. Foram curados, mas quando morreram, não foram salvos. Um deles foi curado fisicamente e também foi salvo. Então há muitas pessoas em nossas vidas que Deus curou fisicamente, mas essas pessoas não se arrependeram e não são salvas. E o foco da igreja não é apenas a cura, mas é buscar pregar a palavra de arrependimento, para que haja conversão e que vidas sejam salvas. Esta é a missão da igreja. Neste tempo de pandemia, gente, para irmos para a nossa reta final, enquanto muitas pessoas estão desesperadas, é a nossa função como filhos de Deus, darmos atenção a elas, assim como Pedro e João fez com aquele mendigo. Quando pessoas estão pedindo ajuda, é hora da gente falar, olhe para nós. Olhe para nós. Dê atenção. Esteja disposto a apenas ouvir alguém. E transmita amor e o poder de Deus. E este poder de Deus é capaz de transformar a vida dessas pessoas. E quando suas vidas são transformadas, elas sentem o poder do Evangelho dentro delas, o Evangelho que transforma a vida de qualquer ser humano. Portanto, assim como Pedro e João não precisaram entrar no templo para que Deus agisse,
nesse período de pandemia, impossibilitado que estamos de estar no templo, Deus está agindo. Deus está agindo. A glória de Deus é manifestada. A glória de Deus continua agindo, porque Deus não está limitado a uma porta. A porta da igreja, a porta chamada Formosa, lá da igreja do Templo de Salomão, aquela porta linda que separava as pessoas de Deus, não separou Deus das pessoas. Esta pandemia que está impossibilitando de estarmos reunidos na igreja, não impossibilita de Deus estar reunido conosco. Esta pandemia que está impossibilitando das pessoas irem até a igreja, não está impedindo da igreja ir até as pessoas. E você é a igreja. Se você está tendo a oportunidade de me assistir ou assistir qualquer coisa, significa que você tem acesso à internet. Olha a oportunidade que Deus tem nos dado. Queria deixar para nós hoje esta palavra. Seja como Pedro e João. Dê atenção a todas aquelas pessoas que precisam. Olhe para nós. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa mais importante que isso, que é poder de Deus. Ore pela vida delas. Deixa que o Espírito Santo haja através da sua vida, para que através da sua vida, vidas sejam transformadas, vidas sejam salvas. Deus não está limitado, gente, ao templo. Os templos estão fechados, mas nosso Deus é vivo. Nós estamos impossibilitados de estarmos reunidos no templo, mas Deus está reunido conosco, porque agora é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus que está habitando aí na tua casa, aí na tua sala, aí no teu quarto. É nessas horas que nós entendemos o porquê que Jesus falou que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Porque tem hora na nossa vida que não temos a presença física de amigos, de parentes, dos irmãos da igreja, mas temos a presença espiritual e maravilhosa do Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos conforta. E é o Espírito Santo que nos abraça quando precisamos. E é esse Espírito Santo que abraçou a vida daquele mendigo aleijado e o curou e o restaurou. E é esse Espírito Santo que está sobre nós. Deus abençoe. Deus não está limitado a nada. Deus continua agindo. Deus age dentro da pandemia e fora da pandemia. Deus está nos dando o privilégio de sermos os Pedro e os Joões, não sei qual seria o plural de João, na vida de tantas pessoas que estão por aí nesse mundo, assim como aquele mendigo, carentes, precisando de cuidado, precisando de atenção. E a única coisa que a gente deve fazer é assim: ei, eu estou aqui, estou preocupado com a tua vida. Olha para nós. O que você está precisando? Eu não tenho ouro nem tenho prata. Mas o que eu tenho te dou, eu quero orar por tua vida, quero te mostrar o poder de Deus. Os apóstolos não tinham dinheiro, mas tinham poder. E tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm o poder de Deus. Parou para pensar? O dinheiro não compra o céu. Mas o Espírito Santo nos leva até o céu. E que esse Espírito Santo seja sobre a tua vida. Deixe ser usado por Deus. E que nesta pandemia os milagres de Deus aconteçam. E eu não tenho sombra de dúvida que o reino de Deus vai crescer muito mais nesse período do que se as igrejas tivessem de portas abertas. E vou te falar, não depende nem de mim nem de você. Sabe? Não depende. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Mas eu e você podemos fazer parte. Deus nos dá o privilégio de fazermos parte disso. Então aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo e evangelize pessoas. Aproveite esse tempo e ore por pessoas. Aproveite esse tempo e fale do amor de Deus para as pessoas.
porque vamos fazer parte disso tudo. E depois que tudo isso passar, depois que pudermos nos reunir, ai gente, eu tô pirando, sabia? Tô pirando, porque imagina quando a igreja se reunir de novo e você vê pessoas que nem faziam parte da igreja, agora frequentando, e você vê que essas pessoas todas encontraram-se com Deus nessa época da pandemia. Pessoas que estavam distantes de Deus e através de uma palavra, de uma pregação, de uma oração por WhatsApp, se converteram e agora vão passar a frequentar uma igreja, um templo e ser nossos irmãos. Num tempo em que as pessoas falam, a igreja vai se enfraquecer. Não vai. Não vai, o reino de Deus não se enfraquece. Prece. Nesse período era o período de perseguição. 5.000 almas se converteram. E sabe quando eles se converteram? Mesmo eles vendo Pedro e João sendo presos, os caras não ficaram com medo, falaram, a gente quer esse Deus. É esse Deus que a gente serve. Deus abençoe. Deus te guarde grandemente. Faça parte desse crescimento no reino de Deus. Não se envergonhe da palavra de Deus. Não limite a ação de Deus. Porque nada limita o poder de Deus. Nada, 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 nada. Essa pandemia não limita a ação de Deus. Deus está com você, Deus está conosco todos os dias. Vamos orar. Pai amado, Deus, muito obrigado por esse tempo, Senhor Jesus. Deus, nos ajude a entendermos, ó Pai, que temos uma missão gloriosa que o Senhor nos deu de levar a Tua palavra. Muitos de nós não temos dinheiro, não temos ouro nem prata, mas, Pai, temos o poder do Senhor para apresentar e para levar as pessoas. Nos ajude e nos ensine darmos atenção àqueles que precisam. Nos ajude e nos ensine a sermos referência para aqueles que precisam. Nos ajude e nos ensine, ó Pai, a buscarmos cada vez mais nos preocupar com o próximo. E, Pai, obrigado, porque vemos que o Senhor não está limitado a nada. O Senhor age da maneira que quer e da forma que quer. E se alguém aqui hoje que de repente esteja tão desanimado, que o Espírito Santo do Senhor encha a sua vida de alegria, de poder e de autoridade, para que essa pessoa fale e testemunhe do poder de sua vida nela. Se alguém aqui que se sente como esse mendigo aleijado, desvalorizado, alguém que ninguém se preocupa, Pai, que ela sinta o poder do Senhor, que a vida dela seja transformada e que ela se torne um referencial do poder transformador do Senhor na vida dela. E nos abençoe, nos dê uma noite de paz e de descanso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe grandemente, tá? Até domingo às 19 horas. Lembre-se, não tenha medo. Tenha esperança. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus.